O personagem principal voou pelo chão de pé, para trás da força do golpe. June em pé com duas espadas, tentando recuperar o fôlego. O rei fugindo das duas senhoras aterrorizantes. Segura o microfone, dizendo que parece que a luta está chegando ao fim. O personagem principal pula de sua cadeira, voando sobre o Nirvana, o cara segurando círculos mágicos com padrões em suas mãos. Diz a ele, para vir até ele. Junho desenvolve energia de cima da cúpula, que o próprio Nirvana olha. De repente, o personagem usa sua própria técnica, transformando sua magia em uma enorme arma, apontando diretamente para o Nirvana com um sorriso. Um cara loiro percebe um objeto voando em sua direção, enquanto fica parado de repente. O fim da espada corta o lugar onde o cara estava. A espada espirra toda a sua energia, com enorme força esmagando tudo ao redor. As pedras voam para os lados do impacto, batendo nas paredes da cúpula. As pessoas ficam chocadas com tais golpes de fora, com a boca aberta. Eles assistem à batalha dizendo as palavras. E este é o duelo que determinará o mais forte. Na alma, o personagem principal fica em cima de sua enorme espada, olhando para baixo. Um grande número de mãos sai do chão. As mãos começam a absorver a espada dentro de si e subir mais alto para pular. A técnica de ataque do Nirvana é chamada de 1000 armados. Avalokiteshvara deitado sob a espada. Nirvana tentando empurrar a lâmina para longe de si mesmo. Com suas próprias mãos, tosse do peso. Uma mão enorme de repente puxou sua espada abobadada para fora do chão. O Akia assiste à luta e pensa consigo mesmo que isso é de alguma forma um insulto, porque ele é o cara mais forte até agora. Com uma expressão relaxada no rosto. O olhar do cara foi para frente. Kim Dae-ok, vocês pousam em um dos edifícios altos. Em pé, em um telhado vazio. Ele começa a chamar An-soo-yeon. De pé, na beira do telhado. Ele diz que sabe que ela está aqui e a deixou sair. De repente, um portal apareceu na frente do herói. O pé da menina deu o primeiro passo para fora do portal. E então saiu completamente. Como eles descobriram sobre isso descendo do telhado? O cara diz que ela nunca perdeu esse evento em sua vida. Depois de tudo o que foi dito pelo alto-falante. A menina Tesside esfregou a cabeça com a mão. O aviso afirma que a constelação Blackfire, dragão do abismo, carrega suas presas para eles. Lembrando dos momentos com um monstro. Ele pensa consigo mesmo que ele sabia que se tornaria o patrocinador de Su-yeon. Uma garota com rosto calmo pergunta: por que ligar para ela então? Quando as coisas mais interessantes começaram lá. O personagem principal olha a vista da batalha através do cubo, perguntando à garota que ela só veio assistir. Seria melhor se ela pense em como eles poderiam passar pelo cenário. Soo-yeon responde
que para isso, você precisa saber o mais forte, dizendo pare e perguntando se o herói está ciente. Assistindo a luta através do cubo. Vendo Junho atacando o Nirvana, a menina pergunta qual dos dois vai morrer. E será realmente você, Juni-hook, ao qual Jaquia responde negativamente. Parado no telhado, olhando para o cubo com cara. Suyan diz que isso é bom. E se esse personagem principal morrer, o mundo pode regredir, e isso não é uma emoção. A garota com um sorriso tira algo da jaqueta. Então começa a jogar a faca que ela acabou de tirar. Falando sobre o líder da Igreja da Salvação. Perguntando ao Dokyu, que significa apenas matá-lo. Para o qual, o cara atrás dela diz que o líder da salvação. A igreja também não é a mais forte. A garota olhou para o cara surpresa. Pegou a faca com a mão e perguntou. Então quem é e quem precisa ser morto? O herói olha para ela com uma cara muito séria. Ela olha para a resposta dele em leve choque. E diz que isso não pode ser. Pedras da feroz batalha entre o Nirvana e John voa em todas as direções. Eles se atacam com uma mão enorme, com uma espada e os círculos de bloqueio mais nítidos, com padrões. As lâminas do personagem principal aleijam as mãos do cara de cabelos claros e, em resposta, seus círculos mais afiados aleijaram as pernas de Yujin Hayaki. A conversa assistindo o espetáculo. Dizer que talvez a batalha terminará mais cedo do que eles esperavam. Caso em que eles não precisam mais de uma nova dica. Outra conversa sobre diz que nada pode ser feito sobre isso. Ele olha para o ranking das encarnações mais fortes na cúpula da alma e diz que é melhor publicá-lo cedo. Um aviso de classificação foi postado na tela do cubo, deixando toda a multidão ver quem era o mais forte. A multidão, olhando para isso, aponta o dedo para a frente, perguntando quem você está dizendo. Você, Régua da Lua e Gong Pil fazem em 7º lugar. A boca da menina se abre ligeiramente dizendo a palavra Deus, segurando a cabeça dela com a mão. Von diz que ela está em 6º lugar. Hai Hai atrás dela diz que ela está no 10º. Hai, Hai, de pé com o pé na cabeça do rei neutro. Yon, Du, diz a alguém para primeiro bater as coisas ruins fora dele. E depois, Dobre, responde que vai ser um pouco complicado. E um patrocinador gosta muito de Hai Hai. Deitado na cúpula sob o pé de Jai Hai. O rei perguntou como ela foi capaz de se libertar da infecção dos pensamentos. Von diz que não tem o direito de fazer perguntas aqui. Pisando nele também. E se o rei não remover seu sigma, ela vai matá-lo. O rosto de Zhang Yan-du está tremendo. Cerrando os dentes, ele diz que ela pode matá-lo. Mas há uma coisa. Que o estigma permanecerá em vigor. As meninas olharam para ele com surpresa. Eles perguntam a ele que as coisas não vão simplesmente acontecer, contra o qual o rei jaz espumando pela boca.
levantando sua espada da cúpula. Grita para Jaquia que o rei está aqui. Olhando para Gilliam e o Sungu. Jaquia não estava ao lado deles. Uma batalha feroz entre monstros e humanos está tomando lugar nas ruas da alma. A notificação no cubo, tela mostra que o quinto, encarnação mais poderosa no Soldome, é atualmente Nobalistil Hien Sun Gong Pílula, ao lado do monstro com as mãos nos quadris. Perguntou ao soldado que tipo de aço nobre é esse. O soldado, corando, respondeu sem certeza que ele mesmo não sabia. O punho de Hien-san atinge alguém com força total, fazendo com que o monstro voe na parede do prédio em frente. O cara tá assistindo essa foto com um olhar sério. Depois o soldado se levanta, esticando os braços, e pensa consigo mesmo sobre Diáquio, perguntando se ele está bem. O cubo exibe um aviso de que a corrente, quarta encarnação mais poderosa no Soldome, é o demônio da chama negra, Rainha An Suyon. A menina colocando a mão na cintura com um sorriso. Pergunta que ela é mesmo a quarta. Olhando para o corpo do judeu de carvalho, que contém a adaga, ela pergunta se ele realmente decidiu morrer. Contra o fundo dela é um herói exausto, com uma adaga no coração. Ela olha para ele astutamente e pergunta que ele morreu apenas para movelar para o terceiro lugar. Há sangue saindo da boca do herói. Uma garota se senta ao lado do corpo de Diaquia e olha para ele, dizendo que se você olhar de perto, ele não parece tão ruim, sentado no telhado com um corpo. Ela diz que ele mesmo pediu isso. Então ela o esfaqueou, perguntando que esse não era todo o seu plano. De repente, um som poderoso veio da cúpula, forçando a garota a prestar atenção nisso. Taka Por diz que os 3 primeiros lugares ainda não foram revelados, perguntando se todos estão interessados em quem são, pedindo aos espectadores que fiquem em contato com eles. Suyan olha para a cúpula. Falar sobre... Dizem que vão publicar o ranking muito em breve. Contra o fundo de um cubo, com uma transmissão da batalha entre o Nirvana e João. Notificações aparecem que dizem que a constelação, o conspirador secreto, está escondendo sua emoção. O prisioneiro da constelação da corrente dourada está agarrando sua lã e a constelação. O general careca está limpando a cabeça com curiosidade. Nirvana direciona centenas de suas mãos para seu oponente. De repente, o amigo de John começa a explodir com magia negra. Ele rosna de dor e pensa consigo mesmo que um efeito colateral da gigantificação está destruindo seu corpo. Ele se lembra das palavras de seu mentor. Nunca usar essa habilidade, até que todas as suas estatísticas cheguem a 3 dígitos. Nirvana grita o nome de Eugene enquanto ele voa em sua direção na batalha. Como ele faz em resposta, Juni pensa consigo mesmo que está trilhando um caminho cujos cavalos permanecerão desconhecidos, mesmo que ele dê tudo de si.
Juni atinge as mãos do Nirvana com sua habilidade. De repente, a lâmina de Juni pisca bem na frente do rosto do loiro. Pulando de volta, Nirvana começa a gritar. Juju, olhando para isso, pensa consigo mesmo que pode matá-lo. Notando que ele estava com medo de Kim Dae-yoon e dominou o combate corpo a corpo. Ele olha direto para o cara deitado no chão, dizendo a si mesmo em sua cabeça que ele pode matá-lo. De repente, o cara começou a olhar para ele com um sorriso astuto e uma notificação apareceu, dizendo sobre o exclusivo. Habilidade da barreira mental avançada. Do terceiro nível, dizendo que ele havia atingido seu limite. O rosto de John se transformou em confusão. Os olhos do protagonista tentaram processar a informação. O aviso novamente afirma que a vacina exclusiva, habilidade para pensamentos de primeiro nível, é enfraquecida. E o Jin Hayek olha para frente em choque. Mãos atrás de seu corpo agarram várias partes de seu corpo. Sentado no chão, com a espada na frente do Nirvana. Ele pensa consigo mesmo sobre a vacina de pensamento, que é uma habilidade especial resistir à infecção de pensamentos na prisão eterna do Nirvana. Perguntando por que então isso acontece. O personagem principal pergunta se são 108 confrontos. Figuras redondas formadas em uma corrente acima do Nirvana. O aviso diz que 108 confrontos estão começando a devorar a mente de Woodney Hook. Novamente, a notificação diz que a habilidade exclusiva barreira mental avançada do terceiro nível está sendo destruído. Nirvana grita para o personagem principal que só ele pode entendê-lo. E pare de resistir e doçou se tornar um com o Nirvana. Juni senta com a cabeça baixa, em completa apatia e escuridão, abrindo os olhos em choque. Ela pensa consigo mesma que este é o fim. E não vai mais longe. Nirvana diz a ele para parar de se enganar, em pensar que as coisas vão definitivamente sair melhor na próxima progressão. O corpo do personagem principal é tomado pelas mãos. Imagens do Nirvana, Jaquia em uma forma fantasmagórica com a boca aberta. Diz que talvez essa regressão é a última que ele pode passar, enquanto permanece ser humano. Bem na sua frente, John Hyuk. O personagem principal olha para o Akia, assim como o próprio cara olha para o personagem principal. Da mesma forma que os Akias sorriram, dizendo que ele era um tolo e finalmente pensou sobre isso. O personagem principal senta no chão, segurando duas espadas. Ele olha para baixo e Jaquia está em seus pensamentos, dizendo a ele para descansar um pouco. Juni fechou os olhos. A notificação afirma que a primeira pessoa do protagonista, ponto de vista, foi ativado. Juni Hook abriu seus olhos azuis. Com raiva, ele olhou para o Nirvana parado na frente, que olhando para o outro em resposta, perguntou com choque como ele se libertou da influência de 108 confrontos, levantando a mão e olhando para ela. O cara pensa que isso é jogo.
E isso significa que este é o verdadeiro ponto de vista em primeira pessoa do personagem principal. O personagem principal cerrou o punho. Junho, dentro de si, diz que está sobrecarregado de força. E seus músculos envolvem seu corpo tão agradavelmente. E ele está confiante de que pode alcançar qualquer coisa. Confiantemente, em pé, em um fundo claro. Segurando o punho no ar e uma espada na outra mão. Ele diz que se ele pode habitar você, John Hayak Han Soo-yeon fez tudo certo. Como acabou a alma de Doc Emodusei para o corpo do personagem principal. O Akia pensa consigo mesmo que, de acordo com cálculos, faltam 5 minutos para ele morrer. Soo-yeon cutuca o rosto do cara. Olhando para os dentes, de repente, Nirvana, de repente começou a transbordar com algum tipo de energia, criando bolas ao seu redor. O aviso afirma que o personagem Nirvana Mobius vai ativar a habilidade de 100 todos os confrontos do segundo nível. Eles voam direto para John. De repente, o cara olhou nitidamente para frente, direto para o Nirvana. O aviso afirma que a quarta parede cancela o efeito de 108 confrontos. O loiro parou. Ele olha para o John e fala com mal-entendido em seus olhos. Sobre seus sentimentos, June aparece diante dele, iluminado pela luz da cúpula. Nirvana pergunta quem ele é de repente. O personagem principal correu para longe de seu lugar, antes que ele possa ver onde o herói desapareceu. Nirvana vê um punho voando para ele na frente de seu rosto. June atinge o Nirvana com todas as suas forças, enviando-o voando para a parede da cúpula. O cara bate na parede tossindo sangue e depois cai no chão, tremendo e tentando se levantar. Ele diz que é engraçado que, mesmo depois de tantas mortes, Jackio nunca foi capaz de conhecer a verdadeira ela. Doc diz, em seus pensamentos, que a morte se torna morte quando você a encontra uma vez. Contra o pano de fundo dessas palavras, há uma imagem terrível da morte de um parceiro de equipe. E, então, seu enterro, Doc no corpo do personagem principal, se aproximando. Nirvana diz a ele que ele continua instruindo os outros sobre o presente. Embora ele mesmo não seja capaz de viver por conta própria. Observando que esta é uma contradição interessante. O cara está tentando dar um passo para trás. O herói no corpo de John pega o cara pelo colarinho. Ele tremendo e olhando para o cara com raiva. Pergunta como ele sabe sobre ele. O cara bate forte na cara do Mobius, calmamente dizendo que ele sabe tudo perfeitamente bem. Há sangue saindo da boca do menino loiro. E o corpo de Junho continua a falar sobre por que ele quer tornar-se um com você, Chun Hyuk. E por que espalhar os ensinamentos da Igreja da Salvação. E qual é o objetivo principal de tudo isso? Nirvana olha nitidamente para o herói. O herói balança no Nirvana. Mas ele começa a gritar que ele é uma criatura lamentável. E sua razão é desconhecida para ele.
mas suas ações são inúteis. Mobius diz que sua morte não vai deixar a morte de Yoo Jun-hyuk. E ninguém vai parar os cenários, movendo-se apenas em direção à destruição, porque a tragédia deste mundo se repetirá. De novo e de novo. Doc, no corpo de Jun-hyuk, olha para o cara gritando em choque. De repente, o menino loiro abriu os braços, declarando que ele vai reencarnar, e você, John Hyatt, vai regredir, e eventualmente eles se tornarão o cubo acima da cúpula e a multidão. Mostra que, atualmente, a terceira encarnação mais poderosa no Soldome é o Rei Absoluto Yoo Jun-hyuk. O Nirvana analisa a notificação que aparece em choque lendo as informações sobre ele. Ele diz que isso é um absurdo completo, perguntando novamente que seu Jun-hyuk é apenas o terceiro através da notificação. O corpo de Juni diz que você, Jun-hyuk, nunca irá para a próxima progressão. Nirvana faz a pergunta o quê? Ao qual o Doc diz que não importa o que aconteça. Ele vai viver e só ele, no Nirvana, vai morrer. Aqui o cara joga a mão do John fora e começou a gritar com ele, não para fazê-lo rir. E ele é a encarnação mais forte do Nirvana, o próprio Mobius. E Dokia é uma criatura comum e significativa. Ele grita, olhando para as informações da notificação. A multidão, perto da cúpula, discute as informações exibidas no cubo. A equipe do Akios também controla as informações. Hyan-san e Gong-pil também leem as informações. Os olhos do Nirvana se arregalaram em choque. Ele olha para a notificação e diz que isso não pode acontecer. O aviso afirma que, atualmente, a segunda encarnação mais poderosa no Soldome é o chefe da Igreja de Salvação do Nirvana Mobius. O cubo acima da cúpula exibe informações de classificação. O cara do Nirvana está tremendo de choque, perguntando como isso é possível. Ao qual Jaquia está ao lado dele no corpo de Juni. Pergunta se ele quer viver no presente. Nirvana dá um passo para trás perguntando se Doc é o mais forte. Ao qual ele se aproxima do cara, dizendo que ele vai mostrar a ele o que é a morte. Ele olhou para o cara loiro assustado. E ele olhou para o calmo John com olhos azuis. Um grande cubo apareceu no prédio, em que foi escrito que no momento a segunda encarnação mais poderosa no Soldome é o chefe da Igreja de Salvação do Nirvana Mobius. Alguém gritou que como isso é possível. O cara se virou de medo e gritou que quem era o mais forte. Então, e o que aconteceria com eles agora? Eles viram um besouro gigante destruindo Ian com todas as suas forças. Pressionou-se no rosto do monstro e tentou impedi-lo. Duas garotas apareceram atrás dele. Eles rapidamente tentaram correr para ele. E então um deles, franzindo a testa, olhou para o lado. Ryan, respirando pesadamente, limpou o suor de seu rosto. E então, cerrando o punho,
Ele olhou para cima com surpresa. Ele viu um cubo com telas de sistema subindo acima da grande cúpula. Então Mobius aparece na nossa frente. Tossindo sangue, ele agarra o rosto com a mão e grita que vai mostrar a ele o que é a morte. Deixe-o não fazê-lo rir. Ele não vai morrer, a verdadeira morte não vai colher ele. Não importa o quanto ele tente. Então ele olhou na frente dele com desagrado. E, esticando a mão, gritou que se tudo fosse tão simples, ele não teria que sofrer tanto. John cerrou os punhos e então respondeu que era óbvio que ele só queria morrer. Mobius voltou para a parede e Dom continuou a dizer que ele não poderia morrer. Então ele encontrou consolo na morte de outros. Então ele espalha os princípios da Igreja da Salvação para outros. O cara olhou para a frente com medo e ouviu June dizer que ele, observando suas únicas vidas, queria compensar sua falta por estarem envolvidos em seus destinos. Ouvindo este, Mobius franziu a testa. Uma mensagem do sistema apareceu, que a compreensão do personagem sobre o Nirvana Mobius tinha aumentado. John acrescentou, é por isso que ele deve se tornar um com eles, para compartilhar sentimentos e emoções com eles. Mobius respondeu que ele não deveria ser dilacerado. E Júnior continuou a dizer que não era por isso que ele desejava tornar-se um com ele ouvindo isso. Mobius abriu os olhos com medo e Júnior acrescentou que esperava que, neste caso, ele seria capaz de apagar toda a sua natureza. O cara abaixou a cabeça após o que John, franzindo a testa, acrescentou que a reencarnação é um estigma, uma das constelações mais altas para apagá-lo. Ele terá que confiar no poder de constelações ainda mais poderosas. Mobius carrancudo continuou a olhar para frente. Ele respondeu que havia superado suas expectativas. June estendeu a mão para o lado e respondeu que muitas vezes lhe diziam que, após o qual o cara se pressionando contra a parede. Acrescentou que ele deveria apenas matá-lo. Então ele está certo, a morte não o assusta. Bem, deixe-o lembrar. Mobius estendeu os braços em diferentes direções e gritou que o ciclo de sua reencarnação continuaria. E ele renasceria de novo e de novo, para matar todos os seus aliados. E eles conheceriam uma dor, até então desconhecida. Doc apareceu atrás de John e olhou para a frente com surpresa. E então, Mobius acrescentou que faria o mesmo, como ele fez com sua mãe. John abaixou a cabeça. E então perguntou que ele estava namorando sua mãe. Uma mensagem do sistema apareceu que a habilidade exclusiva. A quarta parede estava tremendo. Após o qual, Mobius estendeu a mão e riu. Respondeu que ele tinha uma mãe incrível. Sua submissão, truly pura, alegria. Ele se lembrou de como ele colocou a mão no peito. E acrescentou que ele... Você muito bem que ele gostava de corromper almas nobres, Doc. Imagine a imagem de Mobius em sua cabeça. E então John abaixou a cabeça, olhando com medo para a mensagem do sistema.
que a habilidade exclusiva à quarta parede estava tremendo. Moby esticou os braços para o lado com um sorriso. Anne riu depois do que ele sorriu amplamente. Contas mágicas brancas apareceram ao redor dele. E ele gritou que foi pego. E em seguida, olhando para a mensagem do sistema, que dizia que o personagem Nirvana ativaria 108 garras de nível. 2 de junho X terminou a mão na frente dele, tentando evitá-los. E Mobius gritou que ainda se lembra muito bem como ela foi atormentada e implorou por misericórdia. June abaixou a cabeça olhando para frente com medo. E pensei que ele poderia não saber. Depois, ele franziu a testa e pensou que ela nunca faria isso. Na vida real, Doc estava caindo na escuridão total. De repente, alguém disse a seu mentor para correr. Ele deixaria este mundo e começaria de novo. De repente, ele abriu os olhos e pensou neste lugar. E as vozes vindas dele. Mobius apareceu na frente dele, com os braços estendidos em sua direção. E então ele acrescentou que John finalmente o aceitou. Depois do qual, ele olhou na frente dele desagradavelmente. E acrescentou, o que mais? Doc caiu e o cara se esticou. Seus braços em direção a ele. Disse que sabia que estaria com eles. O protagonista. Pensei que este era o espaço interno de John. Ele olhou em volta e continuou a pensar que ele chegou aqui, enquanto a quarta parede tremia. Mobius olhando na frente dele. Acrescentou que o Doc veio aqui em vão, ao qual ele pensou que o poder da probabilidade tem a menor influência no espaço interno da alma. De repente, o corpo de Mobius começou a se transformar. E o protagonista pensou que, em outras palavras, aqui Nirvana poderia usar com segurança todo o seu poder acumulado da história. Suas pernas ficaram desgrenhadas e suas roupas estavam rasgadas. Então, um monstro enorme apareceu. Olhando diretamente para Doc, ele franziu a testa. Então Mobius acrescentou que o Doc deve remover essa parede. Agora uma criatura levando perdida. Criaturas inteligentes para o Nirvana. Um enorme leão apareceu abrindo bem a boca. E o protagonista pensou que esta era sua verdadeira forma. Olhando para frente, ele sorriu e depois voou para longe. Ele disse que sabia como funcionava a reencarnação. O monstro olhou para baixo ameaçadoramente. Continue a dizer que sua alma está conectada com o Guardião Mandela. E, portanto, mesmo após a morte, ele não irá para a vida após a morte. Amando da grande constelação, ele habitará os corpos daqueles que acabaram de nascer. No momento de sua morte, Mobius perguntou o que era o que ele lhe dera. Ao qual o protagonista franziu a testa e respondeu que não era impotente. Depois do qual Mobius começou a balançar os braços em grande velocidade, socando o chão, olhando para isso. Doc respondeu que com a renovação de seu corpo, sua alma permaneceria a mesma. De repente, muitas mãos estenderam a mão para o Doc. E as páginas do caderno rapidamente viraram. Ele calmamente olhou para frente, sem tomar nenhuma ação. E as mãos se aproximaram dele, mas não puderam tocá-lo.
Mobius não entendeu o que estava acontecendo. Olhou na frente dele intrigado. Ele viu suas mãos transparentes colidir com uma parede invisível. E então, suas mãos tremeram, e ele disse, com a boca bem aberta, gritou o que ele tinha feito. Doc pensou se esse ataque tivesse acontecido no mundo real,